vamos iniciar a escola dominical, irmãos, os últimos temas têm sido totalmente relacionados ao conhecimento de Deus com relação à santidade, com relação à observância dos nossos pecados, ainda assim, com a observância dos nossos pecados, o conhecimento mais ainda de Deus, porque Ele é o único que perdoa. E no último estudo, que foi uma trilogia, foi falado sobre a igreja de Corinto e duas situações, duas observações que haviam na igreja de Corinto, que era negação e substituição. Vocês vão lembrar? Nós falamos sobre isso, falamos de como as pessoas negam que estão afastadas de Deus, falam na mente assim o tempo todo: eu não estou afastado de Deus, eu não estou afastado de Deus, quando na verdade já está afastado de Deus. E nós mostramos os sintomas, lembra dos sintomas? Que não consegue mais ler, sentir necessidade da palavra, troca a confissão do pecado por uma performance religiosa, vai muito a culto, não falta nenhum, como se fosse assim, um pagamento para Deus. E nós observamos isso, e isso é um escândalo, quando as pessoas consideram um escândalo você considerar uma pessoa totalmente desviada de Deus. A pessoa se considerar, mas na verdade é isso que deveríamos observar. A leitura da ceia nós mostramos que até o ajuntamento deles era para pior e não para melhor, lembra? Da leitura da ceia. Então, hoje nós vamos falar sobre o temor de Deus. E eu vou falar tentar dar uma abertura, porque pretendemos fazer em 3 partes, se der. O temor a Deus na Bíblia é visto como, na realidade, um medo. No hebraico e no grego, a tradução é usada também para medo, porque essa palavra não é usada só com relação a Deus. É usada quando a pessoa tem medo na guerra, é usada quando tem medo das provações. Então, quando fala assim, eu temi, na Bíblia, e ele temeu, é a mesma palavra usada para Deus. Mas também, irmãos, o temor a Deus, ele sempre foi requerido pelo próprio Senhor. Ele cria o homem, ele cria o homem, e na criação do homem, ele dá liberdade ao homem, ele começa a trabalhar no coração do homem com relação assim, à autorização para cuidar das coisas, mas o homem comete o quê? Quando ele desobedeceu, ele pecou. E pecando, ele caiu da sua posição. Não caiu? Abra em Gênesis, lá no comecinho, lá no capítulo 3. Lembra uma vez um estudo que eu dei sobre o medo? Nós estudamos aqui sobre o medo. Os irmãos vão lembrar. Gênesis, lá no capítulo 3. Hã? Era a lição que não gravou. Não, depois teve mais 2, mas nós falamos sobre o medo. Infelizmente, a principal delas não foi gravada, mas nós tentamos repetir na outra. E olha só, lê o versículo... Irmã Beth, lê para mim o versículo 8, por favor. 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observa. Então, claro que isso é muito conhecido dos irmãos, mas a gente sempre lê por quê? Porque sempre está revelando alguma orientação para outra coisa. Olha, e o final como é que é? Do 8? E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Fez uma pergunta, porque estava acostumado a vê-los imediatamente. Onde vocês estão? Claro que isso aí, Deus não tem essa limitação, mas essa frase tem a ver com o homem. Onde vocês estão? Olha o que o homem respondeu. Daí nós vamos começar o entendimento. E ele disse:
ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha bem. O pecado, ele se revela ao homem na queda. Ou seja, o homem pecou, guardem isso. E com o pecado, ele começou a observar que ele estava nu, já fazia parte do pecado, assim, ele começou a sentir vergonha. Ele não sabia o que era nudez antes. Então, quando ele sentiu vergonha, nós podemos simbolizar assim, o pecado vem, age, e nós, em vez de corrermos para Deus e confessarmos o pecado, o que a gente faz? Se esconde, fuga. Lembra do estudo passado? Então, olha só, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, eu fiz o quê? Eu temi, não é isso? Escondeu. Então, aqui ó, temi, porque estava nu e escondi-me. Ele teve medo. Essa palavra temi aqui é a mesma palavra usada para Deus. Só que esse temor dele era válido? Vocês acham que era válido? Essa situação, se a palavra é a mesma usada para temer a Deus, eu temi. Ele queria dizer, Adão queria dizer assim, olha, eu temi porque o Senhor é o Senhor. Porque ele sentiu que estava errado. Sim, mas o verdadeiro temor de Deus... uma ordem... Sim, Desobedeceu, né? Isso, desobedeceu. Mas o verdadeiro temor de Deus... Era não desobedecer. Não. O verdadeiro temor de Deus, você já desobedeceu. O verdadeiro temor de Deus é não fugir, e sim se aproximar dele. Você se aproximando dele, você é obrigado a fazer o quê? Se arrepender. Antes disso, você errou. Você é obrigado a fazer o quê? Confessar e assumir. Senhor, nós pecamos. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Assim como Davi fazia. Sim, isso. Então é importante saber isso. E nós vamos falar na segunda aula de uma outra coisa relacionada a essa diferença. Porque ele, querendo ou não, ele temeu. Só que ele temeu com resultado de fuga e não com resultado de aproximação a Deus. Senhor, nos perdoe. Entendeu? Então, a primeira coisa que ele sentiu foi medo, né? Vamos ver com a relação da palavra temor na Bíblia. Deuteronômio 7,18. Tudo isso tem relação à palavra temor. Deuteronômio 7,18. 18. Vamos ler o 17 e o 18. 18. Acharam? Lê, Ronaldo, para mim, o 17 e o 18. 17 e 18. Se disseres no teu coração, tais nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. O que Deus está falando só delas? De nenhuma situação você vai ter medo. Ele está dizendo só isso, não quero que você tenha medo dessa situação não. O complemento desse versículo aí, Beth, repete você, só o 18. Delas não tenhas temor. Não deixe de te lembrar do que o Senhor... Só um minutinho, pera. É Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 e 18. Repete, Beth, 18. Delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Entenderam agora o complemento? Beth, não tema. Já precisamos ficar só isso. Beth, não tem medo não. Você ficaria com a garantia, assim, ele está mandando não ficar medo, o problema é dele, mas na verdade ele está falando uma outra coisa aí, Não viu o que eu fiz, olha só, é como alguém vem te bater. Um exemplo, alguém quer cometer uma violência contra você. E tem uma outra pessoa perto de você e fala assim, Beth, não tenha medo. Porque lembra do que eu fiz com outros que tentaram fazer isso com você, um exemplo. Então, essa pessoa está dizendo o que para você? Você não deve ter medo deles. Na verdade, você devia ter medo da pessoa que está com você, que já fez pior com outros. O que Deus está falando só, não tema eles. Se você quer temer alguma coisa, tema a mim. Mas quando fala em temor,
não é um medo que faz fugir. É um medo mais baseado no respeito. Mais confiança, né? Sim, confiança, mas o problema de falar respeito, traduzir para respeito, é que respeito acaba sendo, como se diz a palavra, acaba sendo uma coisa banal, ou seja, eu respeito Deus, quando na verdade não é um medo, mas é um medo que te faz se aproximar dele. Melhor se aproximar dele do que o quê? Do que fazer o quê? Se afastar, isso aí, se afastar. O Jó falava isso. Enquanto eu mantiver minha integridade, eu não vou desistir de tentar me apresentar a ele. Irmãos, uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, olha, se alguém tem que me matar por causa dos meus erros, que seja o Senhor. E eu concordei com isso. Ou seja, se eu tenho que ser punido, que seja por aquele que tem poder para me perdoar também, ainda que ele não me perdoe. Ou seja, para onde eu vou fugir? Quem é que tem as milhões de misericórdias? Deus, então. Mas nós não pensamos assim. Por quê? Porque os nossos pecados, como nós não queremos abandoná-los, nós praticamos eles e eles geram na nossa vida fuga. Quanto mais eu me afastar de Deus, e quanto mais eu me afastar de Deus, melhor, entre aspas, eu me sinto. E quando você se afasta de Deus, você não fica sozinho. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você se afasta de quem faz o que com você na hora do perigo. O que ele faz com você na hora do perigo? O perigo está tudo aqui em volta, 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão ao seu lado, Samuel deu 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele faz o que com você? Protege. Então a proteção também tem a ver com a confissão de pecados. Entendeu? O que Deus requer de nós vai ser muito bem explicado nos versículos seguintes. Olha, e essa é com relação a medo. Agora com relação a respeito, olha só, Provérbios 1:7. Essa tinha sido qual, Deuteronômio? Deuteronômio de 7:18. Deuteronômio de 7:18. E agora, Provérbios 1:7. Provérbios. Muito conhecidos irmãos. Acharam? Lê para mim, Joyce, por favor. Achou, Beth? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então se o temor do Senhor... 27? Não, 7, 1:7. Achou? Olha só. Repete, Joyce. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só. O temor, se você quer temê-lo, primeiramente, você tem que adquirir nele o quê? Sabedoria. Sabedoria. Então, peraí. Então, se ele está te dando sabedoria, você faz o quê? Qual foi a pessoa nos evangelhos que se sentou para ouvir Jesus? Maria. Isso, Maria. Ela estava adquirindo o que de Jesus? Que Jesus depois chamou ela, escolheu a boa parte. O que ela estava adquirindo de Jesus? Conhecimento. Conhecimento acerca do reino, acerca da vida com o Pai. Então, o próprio Jesus falou assim, olha, Maria soube escolher. Então, quando fala de temor, Ronaldo, ele fala de você conhecer, olha, conhecer os princípios de Deus. Se você está dizendo que quer ter sabedoria, o temor de Deus é o princípio. É o princípio, o temor, ou seja, você adquire sabedoria temendo eles. Os irmãos vão entender o que significa temor. Mais adiante, não um significado de palavra, mas uma referência que tem. Então, essa é Provérbios 1:7. Efésios 5:21. Efésios, capítulo 5:21.
Acharam? Uhum. Olha só, olha a relação que Deus faz de comunhão com o temor dele, ó. Lê para mim, ô Elizabeth, o 21, por favor. Não, o 20 e o 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Ó, eu vou refazer a frase, assim, para os irmãos talvez terem um entendimento mais aprofundado. Alegrem-se e agradeçam a Deus por vocês estarem diante dele. E se sujeitem um ao outro, ou seja, se comparem como sempre menores ou iguais um ao outro sem diferença, tendo respeito porque Deus ordenou isso. Vê se vocês entendem. No temor de quê que fala? De Temor de Cristo. Deus. Então, no temor de Deus, do Pai, de Cristo, é como se ele falasse assim, ó, porque essa é a vontade que Deus tem para com vocês. Querem me respeitar? Comece a se sujeitar no temor a mim. Se sujeitem uns aos outros. Então, quando nós tememos a Deus, Beth, todas as coisas se transformam na nossa vida. O temor a Deus faz com que a gente não consiga mais se considerar afrontados por alguém. Porque você sabe que aquele que está nos afrontando pode sofrer um juízo de Deus. Então nós gostaríamos que alguém, a gente conhecendo a Deus, se é que conhecemos a Deus, como Ele realmente quer que conheça Ele. Será, Joyce, que se uma pessoa faz mal a você, você vai querer que essa pessoa caia na ira de Deus, por tua causa? Não que você esteja pecando com isso. Então, muito melhor é quando você tenta ao máximo, manter uma comunhão para que o temor que você tem de Deus já gere isso no teu coração. Já faça um sentimento brotar de que eu tenho temor de Deus. Pode ser que até a minha justiça agora, mesmo com aparência de afronta para mim, eu esteja pecando diante de Deus. Então entendam isso, temor a Deus é isso. Nunca confiar no seu próprio sentimento. Nunca. Mas não existe assim uma luta na pessoa? É por isso que o temor de Deus faz você vencer essa luta. Ô Beth, a gente considera tanta luta, mas é engraçado. Quem mais a gente luta contra Deus e nós não nos importamos. A gente luta contra Deus quando murmuramos, nós lutamos contra Deus quando reclamamos das coisas, lutamos contra Deus até mesmo do nosso pecado que nós não conseguimos tirar da nossa vida. Nos acostumamos com os erros, por isso perdemos o temor a Deus. Aí eu digo para os irmãos, como eu vou manter comunhão com Deus se eu não desejo, eu não quero tirar aquilo que fere a Deus? Olha, todos os estudos que nós estudamos. Aí começa, Ronaldo, sabe o quê? Olha bem, alguém se considera não temente a Deus? Olha a pergunta, alguém se considera não temente a Deus? Unânime a gente fala que são. Não. Alguém se considera assim, eu sou homem que eu não temo a Deus. Você teria coragem de falar isso? Não. Isso. Porque no fundo, nós consideramos que nós não somos pessoas que não temem a Deus. Somos pessoas que o quê? Que temem a Deus, não é isso? Mas a pessoa que se Mas diz você sabia- ateu teme, né? Não. Mesmo assim, a pessoa que é um ateu, ele não entra nessa questão. Porque Deus não existe. Por que ele vai dizer eu não tenho medo? Se ele falar assim, eu não temo a Deus, ele está declarando que Deus o quê? Existe. Existe. Entendeu? Então esquece isso. O que eu estou te dizendo que na Bíblia também não fala de ninguém assim. Não tem uma frase bíblica, tirando uma só, que lembra da parábola do juiz Inico? Houve um certo juiz, não é isso? Da cidade, que não temia nem a Deus e nem aos homens. E ele mesmo falou na parábola, eis que eu não temo a homens e nem temo a Deus. No entanto, essa Bíblia me importou, não é isso? Ele se declarou, eu não temo a Deus. É a única parte bíblica que fala de uma pessoa que diz, eu não temo a Deus. O restante dos personagens bíblicos, mesmo tendo cometido atrocidade diante de Deus, nenhuma palavra de Deus veio assim, ó, você é uma pessoa que não me teme. Nunca foi. Eu não estou defendendo o homem, não. Estou dizendo a característica bíblica. No entanto, o conselho de Deus depois de pecados e depois da punição é um conselho que diz assim, temei a mim. Entendeu, Beth? Temei a mim. Olha bem, olha o que eu faço com vocês, para que vocês entendam que vocês devem me temer. Mas não assim. Eu sou aquele que cuida de vocês.
Então o mesmo poder que eu tenho para cuidar de vocês, eu tenho para fazer o quê? Para fazer o quê? Ó, o mesmo poder que eu tenho para juntar vocês perto de mim, eu tenho poder para quê? Para espalhar. Tanto que ele fez com Israel, espalhou Israel. Para o quê? Para corrigir. Então, essa situação de pensamento de temor, todo mundo acha que teme a Deus. Todo mundo, e na outra aula, não vamos falar que tipo de temor é esse. Todo mundo pensa assim, eu tenho temor de Deus. Quantas pessoas fazem assim, ó, vivem totalmente afastadas de Deus, mas no dia que uma rodinha está conversando sobre coisas da Bíblia, ele é o primeiro a falar assim, não, tá certo, não, é isso mesmo, sabe? Poxa vida, sem Deus não somos nada. Mas na verdade não tem esse temor. Não está dentro do coração, está só o quê? De lábios. De lábios, continuando. Agora, Gênesis 31, 42. Volta lá para Gênesis. Agora vocês vão ver. Essa para mim é a comprovação de que não devemos conceituar o temor a Deus como uma simples tradução de palavras. Gênesis 31. Gênesis 31. Nós estamos passando pelo estudo para vocês entenderem o que é temor, no sentido da palavra. Gênesis 31, versículo que eu falei, né? 42. Hã? 42. 31. Aqui. 42. Olha só. Lê, Joyce, por favor, 42. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac... Não, tem um E aí. Vamos de novo. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Olha só, por que ele falou Deus de Abraão e quando chegou no pai dele, ele falou o temor de Isaac? Olha só, repare bem. Ele falou Deus de Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca, não é isso? O outro deveria ser o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é isso? Mas na verdade Jacó pronunciou o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Por que ele não falou Deus de Isaac? Isso tem uma profundidade enorme. Por que não falou o temor de Isaac? Ele não falou o Deus de Isaac? Repare bem. Ele falou assim, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, que era pai dele. Por que será? Compare bem as gerações. O que aconteceu para ele usar essa palavra muito mais especial? Deus foi chamado de temor. Deus, o nome de Deus foi substituído pelo temor. O temor de Isaac. Pense um pouquinho. Vocês podem pensar por que ele falou isso, já que Isaac era pai dele. Ele enganou o irmão? Não. O Isaac era o pai de Jacó. Então, Jacó conviveu com quem? Com o pai, mas não conviveu com o avô. Entendeu? Ele via, né? Hã? Ele via a atitude do pai. Isso, Beth. Na hora de falar, olha, o Deus de Abraão, porque foi quem começou, na hora de falar do pai, o temor, eu via como meu pai temia Deus. Como meu pai me ensinou, como meu pai teve medo na hora que o meu irmão vendeu a primogenitura e ele falou, filho, eu não tenho mais nenhuma bênção. Entendeu agora? Porque ele poderia falar algumas palavras e enganar o filho a si mesmo. Mas ele falou assim, filho, não restou nenhuma bênção. Olha o temor dele, o temor de Isaac para com Deus, para com aquilo que ele devia fazer. Entendeu, Ronaldo? Olha só, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, Jacó se lembrou. Chamou Deus de temor, o temor de Isaac. Ele nem falou Deus, mas aquele que meu pai temia. Meu pai temia Deus, mas entenda bem, irmãos. Abraão temia Deus. E foi chamado de o que de Deus? O título de Abraão. Um título que a gente chama de muitas Pai pessoas. da fé. Não, um título foi chamado com relação a Deus de quê? Um título que a gente chama muitas pessoas chegadas a nós. De que chamamos uma pessoa que é muito chegada a nós, está sempre com a gente na nossa vida? Amigo. Amigo. Entendeu? Olha, amigo de Deus. Vem Isaac e aprendeu do pai, não aprendeu? Do pai.
foi mais fortalecido ainda isso. Então Jacó, quando percebeu isso, falou assim, poxa vida, o meu pai tem temor de Deus e guardou isso no coração. E usou esse nome para jurar. E jurou Jacó pelo temor de Isaac. Guardem isso, o temor de Isaac. Então, o exemplo que ele deixou, né? Beth, Né? Beth, O exemplo é melhor que palavra. olha bem, Beth, por que muitos, entre aspas, crentes têm medo da morte? Não. Tem uma lógica nisso. Desconhecido. Hã? Desconhecido. Fala algo. Desconhecido. O quê? Não pode vir. Não, mas quem é que... Medo de não saber Não saber. se vai realmente ser Vai salvo. ser- Sim, mas é somente uma condição não ser salvo? É somente uma condição? Não, É medo da do inferno. condição? Não, é medo da condição? É medo da condenação. Sim, ainda estamos na consequência. É Querem ir medo. pro céu, mas não Olha, querem morrer. quem é que vai pronunciar? Então morreu. Quem é que vai pronunciar a condenação? Deus, o seu Filho Jesus Cristo como juiz. Então entenda bem, olha só, quando as pessoas têm medo da morte, na verdade não tem temor de Deus, porque o medo de Deus como fuga não é o temor a Deus. O temor santo, o temor contrito, o temor de dependência dele, o temor de amar a Deus. Esse medo da morte causa fuga. Mas alguém consegue fugir da morte? Alguém vai conseguir evitar? Pode, sim, evitar por alguns dias, algumas horas, ou até algumas semanas e até alguns anos. Sabe, faz de tudo, vai, mas ela está te esperando lá na frente. Uma hora mais que outra você vai partir. E você vai se apresentar, se na hora, se depois, somente o Senhor sabe, diante do Pai. E diante do Pai, tem alguém que possa te tirar de lá, Joyce? Não. Existe algum poder, potência humana, potência terrestre, potência estelar, que possa tirar você de lá? Essa potência pode, daquele lugar? E existe algum herói da Marvel, vamos brincar aqui, algum herói poderoso que possa assim, não, esse vai lá e tira você de lá? Não tem. Por isso esse sentimento deve ser somente por causa da morte? Não. Devia ser somente por causa da morte? Não. Porque se é por causa da morte é porque eu não largo meus pecados, concorda? Se eu tenho... Agora, quando eu temo a Deus, porque Ele é o meu perdoador, eu temo Ele. Eu temo a Deus porque Ele é o meu perdoador, o meu resgatador, aquele que me remiu e me preparou para se apresentar diante dele, não debaixo da justiça minha, mas debaixo de que justiça? De Deus. Divino. Sim, a justiça de quem? De Cristo. De Cristo, ou seja, então entenda bem, tudo isso está relacionado ao temor a Deus. Continuando, então ele foi chamado de temor. Agora, vamos fazer aquela brincadeira, lembra do amar? Aquelas frases, amar é isso, amar é aquilo, vamos fazer, temer a Deus é. Temer a Deus é. Respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo sua grandeza e santidade, olha só. Respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo sua grandeza e santidade. Provérbios 14, 2. Vamos saltear bastante agora. Provérbios 14, 2. Provérbios 14, 2. Está aqui. Agora vocês vão começar a entender porque dentro do temor está o respeito a Deus. Mas não usando essa palavra respeito separada, sozinha, unilateral. Ela está contida. Olha bem, 14, 2. Achou, Ronaldo? Lê bem alto, por favor, para pegar na câmera. Quem anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos despreza o... Vamos mudar um pouquinho o texto. Aquele que anda não querendo transgredir a Deus, esse o teme, não é isso? Mas aquele que não se desvencilha de seus pecados faz o que com Deus? Despreza. Então, Beth, não é um sentimento que você percebe você não. A sua atitude despreza Deus. Não precisa você sentir dentro, não. Mas eu não estou desprezando a Deus, não, porque eu sou fraco, não. A atitude do pecado e do distanciamento de Deus causa de nós, para Ele, um desprezo. Desprezo por Ele.
Mas nós não consideramos isso, não nos preocupamos. Desprezar a Deus, irmãos, é como você dar um tiro no pé. Você respeita tanta coisa até nesse mundo. E na verdade, diante de Deus, que requer de ti, os irmãos vão ver aquilo que Ele determina, porque Ele remiu você. Tem um versículo bíblico, se eu não me engano, não sei mesmo onde está, mas talvez seja Isaías. Eu sou teu Deus. Ou talvez seja Salmos, eu não sei. Estou confusando os irmãos. Depois, outra hora, os irmãos procuram, mas é bíblico. Eu sou o Senhor teu Deus. Hoje eu te remi. Já ouviram esse versículo? Eu sou teu Deus. Ronaldo, hoje, nesse momento, eu estou remindo você, para você permanecer diante de mim. Aí o Ronaldo, sabe o que faz? Treme, mesmo sabendo que foi remido. Você está entendendo? Porque a condição dele estava a um triz da condenação. Então, o temor a Deus é saber que você estava perdido, acabado, não tinha como ter resgate, mas na pessoa do Filho, Jesus Cristo, o ungido, o Cristo de Deus, você foi remido. Então o que acontece? Você vai sair saltitando e falando assim, que bom, fui remido, estou pronto para outra. É isso que nasce no nosso coração? Nós tememos, porque estávamos condenados e muitos crentes se afastam e sabem que retornaram às velhas práticas e se arrependem verdadeiramente e voltam e temem. Por quê? Porque Deus tem o César é Deus do lançar a gente fora, porque nós somos traidores, fomos totalmente negligenciáveis diante dele. Mas ele nos perdoa. Mesmo nos corrigindo, ele nos perdoa. E quando alguém é corrigido e é perdoado, ele tem o que? Um sinal na vida dele que ele é o que de Deus? Filho. Entendeu? Você não vai bater em garoto que... Você não pode ter vontade, não. Você não vai bater em garoto da rua, Beth, que joga bola, sabe por quê? Porque isso vai mudar eles? Não. Talvez quem mudaria seria o pai e a mãe, não é isso? O pai talvez dar uma correção e falar assim, olha, filho, você só está sendo corrigido porque eu amo você. Por exemplo, não é demagogia, não. O Deus repreende você para que você não seja condenado com o mundo. Isso é bíblico. Deus nos repreende como filhos para não sermos condenados com aqueles que já estão condenados. Então, entender agora essa parte do temor? Olha, temer a Deus é respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo sua grandeza e santidade. Agora, temer a Deus é respeito, ter respeito por Ele. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Porque amar também é dizer não. As pessoas acham que tem que fazer a vontade das pessoas. Isso foi bem amplamente discutido no estudo sobre a santidade de Deus. Lembra que muitas vezes nós queremos fazer bem para os nossos filhos, desonrando a Deus? Hebreus o quê? Hebreus 12, 28. 12, 28. Acharam? Ali, Beth, por favor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha aí. Pensaram que eu não fosse ler não, né? Com reverência e piedade. O que é reverência? Ô Joyce, o que você entende por reverência aqui? Está diante de Deus. Você reverencia Ele, olhando a sua condição de pecadora. E você está diante dele e são perdoados seus pecados. A sua atitude de reverência, principalmente, é o quê? Sinal de respeito. Sim. Mas os seus pecados foram perdoados é simplesmente um respeito. Assim, olha, Senhor, eu te respeito, é isso? Não, de temor. É o que eu comentei com o Ronaldo aqui. Adorar? Não, na verdade, a adoração é obrigada. Nós somos obrigados a adorá-lo. É uma humilhação. Isso, a condição tua continua sendo assim. Por mais que ele tenha te perdoado, a reverência a ele, Senhor, mas eu não sou digno. Entendeu agora? É uma submissão de coração. Ele observa isso no coração. O meu servo e a minha serva sabem que não mereço isso. Isso, não mereço, mas o Senhor está me dando. Então qual é a tendência? Se eu recebo pela segunda, terceira vez uma coisa que eu não mereço, a tendência no meu coração, em forma de santidade, é fazer o que para com Deus? Se humilhar. E não praticar o quê?
aquilo que desonra ele. Porque se eu pratico aquilo que desonra ele, o qual ele já me perdoou antes, eu estou fazendo com Deus, dando para ele o quê? Um desprezo pela minha atitude. Garganta coçando. Vamos lá. Então, temer a Deus é respeitar e reverenciar, é ter respeito. O terceiro é amor a Ele. Mateus 22, 37. Jorge, pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Posso. Só vou abrir aqui. Tá coçando a mão. Temer a Deus é amar a Deus. Mateus 22, 37. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Lê, Ronaldo, o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Olha, tá vendo? Observe. Jesus fala assim, amarás ao Pai. Então, Beth, você pode fazer com que... Você pode decidir assim, olha, eu vou amar a Deus. Será que o homem tem capacidade de simplesmente... Gente, desculpe. De simplesmente decidir assim, eu vou amar a Deus. Quando Jesus fala amarás ao Senhor teu Deus, o que ele está dizendo para os discípulos mais profundos, de forma mais profunda? Observe que nós discutimos aqui agora. Você tem pecados e são perdoados. Lembra da parábola, quando Jesus entrou na casa de Simão? E ele citou assim, que ele entrou na casa de Simão e depois entrou uma mulher, que era prostituta. E chorava, molhava, lavava os pés dele, enxugava com os cabelos e beijava-lhe os pés. Simão falou para Jesus assim, não falou para Jesus, não, pensou, se ele soubesse que tipo de mulher que é isso, que é ela, ele não deixaria tocar nele. E então Jesus, conhecendo os pensamentos, a Bíblia fala, citou assim, ó, Simão, eu quero te dizer uma coisa, havia 2 homens que deviam a um certo senhor. Um devia 50 denários, outro devia 500 denários. Não tendo ambos como pagar, ele perdoou a ambos, os 2. Qual dos 2, na tua opinião, vai amar mais a este senhor? Vocês não conhecem a palavra? Então, aí Simão, que não é Pedro, é um fariseu, Simão respondeu assim, creio eu que seja o que devia mais. Claro, ele foi por eliminatória, não é isso? Ou seja, um devia, chamou atenção, um devia mais, outro devia menos. E Jesus fez uma pegadinha com ele, sim, disseste bem. O que devia mais vai amar mais. Ué, mas como pode isso? Se o que devia menos pode amar também na mesma intensidade. Aí Jesus falou assim, olha só, por que eu vou te dizer que o que devia mais vai amar mais? Eu entrei na sua casa, você sabe que eu sou seu, eu estou parafraseando, eu estou aumentando para vocês não entenderem. Você me recebeu na sua casa porque sabe que os sinais dizem quem eu sou. No entanto, não me deste ósculo na entrada. Sabe o que é ósculo, sabe? As pessoas beijavam como respeito. Eu me sentei à mesa e você não lavaste meus pés com água. Essa entrou, lavou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos e não cessa de me beijar os pés. Por isso eu te digo que perdoados, olha bem, olha a pergunta que eu fiz, perdoados são os seus o quê?
Muitos o que não. Não foi só pecado. São seus muitos pecados. Porque ela o quê? Quem que lembra do versículo? Amor. Muito, não, tá vendo como é que foge as palavras? Amor, tá certo, mas não tá amor. Pois ela muito amou. Muito amou. Tudo que ela queria, olha bem, ela obteve aquilo que ela fazia, caramba, eu sou uma prostituta e ele perdoou o meu pecado. Uma reverência. Isso aí, Ronald, isso. Então, olha só, olha bem a atitude de amar ao Senhor teu Deus. Eu estou comparando com essa parábola. Por quê, Simão? Ela muito amou. Porque aquele que pouco se perdoa, olha bem, agora olhem para vocês. Aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Olha assim, é como alguém olhar para você, Beth, você pouco se perdoa, também pouco amará a Deus. O que quer dizer com isso? Quando Jesus falou, aquele que pouco se perdoa. Não se auto-perdoa. Não. É muito... Não, aquele que pouco se perdoa, olha bem, lembra que a mulher se considerou uma mulher vil e totalmente... Porque é pouco perdoado. Hein? Porque é pouco perdoado. Ela acha que não é digna de ser perdão, então ela não pode amar. Eu acho que não é digna. Não, ela não era digna. Não, mas você ainda assim ela fez o quê? Ela se reverenciou ao amor. Olha só. Ela se humilhou, né, diante? Sim, se humilhou. Mas quando a Bíblia fala aquele que pouco se perdoa, ou seja, se você se considera, olha bem, ele comparou com Simão. Considera assim, eu estou recebendo ele na minha casa, já está bom demais. Ou seja, na mesma casa em que um desprezou, entrou um que amou. Entendeu agora? Só que a condição de quem desprezou era muito superior do que amou. Então aquele que se considera que foi muito perdoado, dessa palavra está aquele que vê que o seu pecado foi perdoado e não era para ser perdoado, não era pela intensidade, pelo nível, pelo grau de erro e transgressão diante de Deus, esse muito vai amar. Então, Beth, é uma relação de amar Senhor teu Deus quando tememos a Deus, amamos porque Ele nos perdoou os nossos pecados. Entenderam? Os irmãos estão entendendo agora? Isso aí, às vezes você vê assim, quando duas pessoas recebem determinadas bênçãos, e um é tão grato e o outro é grato, mas não é lá essa. Isso, porque não considera que necessitava tanto daquele perdão ou daquele... Isso, né? Isso. O que Jesus está falando assim, eu fui Você acha perdoado. merecedor pela santidade? Olha bem, Não, irmãos. tem pessoas que assim, que é uma passão. Já outros não, então diz assim, Sente se gratificado. quebranta, faz uma coisa que até o que está do lado acha estranho. Aqui. Isso, Beth, olha bem, já reparou que a Bíblia tem um porquê com prostituta? Tem um detalhe com prostituta? Olha bem, em Gênesis, a nora de Judá, que era filho de Jacó, se teve que se disfarçar de prostituta, Pegar o cajado dele. pegar o cajado para gerar um filho. Um exemplo, olha bem, quando ele falou que ia matar, e ela falou, olha, o pai do meu filho é o dono desse cajado aqui. Tamar. Isso, Tamar. Judá e Tamar. O título é Judá e Tamar. Então, olha bem, depois a próxima prostituta, Raabe. Raabe está na genealogia de Cristo. Está na genealogia de Cristo, olha que coisa. Entendeu? Então, olha bem, aí você vai dando. Agora tu vê quantas mulheres prostitutas apareceram diante de Jesus e foram perdoadas. Vocês acham que será pouco temor dessas mulheres? Porque as mulheres não podiam se apresentar, a prostituta não podia se apresentar para trazer um sacrifício pelo seu pecado, porque era a profissão dela aquilo ali. Ela vivia uma vida dissoluta mesmo. E outra coisa, elas eram dignas de apedrejamento. Sabe? Os fariseus eram doidos para pegar um ato desse, sendo que eles, ou muitos religiosos mesmo, faziam uso daquilo ali. Sabe? Então, nós vemos aqui que temer a Deus é amar a Deus. E temer a Deus é adoração a Ele, que foi o que a Beth citou, não foi, Beth? Você que falou agora. Adoração, olha só. Adoração, Deuteronômio 6, do 13 ao 15. Deuteronômio 6, Deuteronômio, do 13 ao 15. Gente, como uma hora voa.
Do 13 ao 15. Lê, Beth, pra gente, por favor. Do 13 ao 15. O Senhor teu Deus temerás. Guarda sempre essa palavra. Observe bem, sempre tem temerás. Continua. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Continua. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Olha aí. Entendeu? Vocês vão me temer. Olha bem, o Senhor está falando aqui, ó. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Ou seja, por quê? Porque esse é o dever de todo homem. É o dever, sabe? Não tem como fugir disso. É o dever do homem, porque o homem é criação do Senhor. O mesmo Deus que o criou é o mesmo Deus que enviou libertação, que perdoou a transgressão do pecado, que a ciência nunca vai crer, muito menos, sabe, entender. Irmãos, se pensa num vírus, nós somos marcados. O crente não entende isso. Desde o princípio até hoje, todo o corpo humano já vem com a semente do mal, até que ela floresça dentro. Então, independente se ele morreu, se ele, como se diz, independente do tempo de vida dele, ele precisa de remissão. Por isso que muitas pessoas ficam pensando assim, manter esperança. De repente Deus teve misericórdia de fulano, olha bem, e ciclano, e do meu tio, da minha tia, não importa, sabe? É porque a gente quer alimentar o seguinte, que essas pessoas não foram condenadas. Eu não estou dizendo que foram nem que não foram. Eu estou dizendo que o ser humano precisa de remissão dos pecados, porque enquanto isso não acontecer, ele está debaixo de quê? Da ira. Maldição, ira. Maldição, as duas são tão corretas. Da maldição, da ira de Deus. Ou seja, essa ira não é porque Deus quer ter ira, não. É porque tu és tão puro de olhos, lembra de Malaquias? Que não podes contemplar o mal. Então, como o homem vai se apresentar diante de Deus? Aí entra o temor. Tá vendo? Eu não tenho condições. Aí vem alguém, um filho das trevas, e utiliza a palavra de forma deturpada. Jesus te perdoa os teus pecados. Olha bem como é que fala, olha a conotação. Vocês acham isso justo? Ih, você é um filho de Deus, rapaz. Você tem o céu como herança. E nem ao menos teme a Deus. Acha que Deus é subserviente para nós, sabe? Ele pensa que Deus está aqui, é a obrigação de Deus nos servir. A história de Deus é amor e misericórdia. Isso. Então façamos o mal, pratiquemos o pecado. Por exemplo, Paulo fala aos Romanos. Usaremos da graça para pecarmos? Nunca ninguém fala isso. Com essa libertinagem cristã que está aí. Sabe, usaremos da graça. Eu estou vivendo no tempo da graça. Sim, vai ter uma surpresa no dia do juízo. Lembra da porta estreita? Por que Jorge, você não temeria? Olha bem, porfiai. Isso causa ou não causa medo para os discípulos que estavam vendo aquilo? Os discípulos temeram. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. E então gera o quê? Essa palavra é uma palavra de incentivo? É isso? Não. É uma palavra que gera temor. Lute até o sangue pela tua alma. Lembra que nós conversamos, Joyce? Lute até o sangue pela tua alma, porque disso depende a tua vida com o Pai. Havia um pastor chamado... Nós vamos encerrar aqui, na semana que vem nós vamos continuar. Havia um pastor chamado... Faleceu há um tempo atrás, não sei quantos anos atrás, reverendo David Wilkerson. Quem já ouviu falar? É autor do livro A Cruz e o Punhal. Ele ganhou uma gangue toda de pessoas, inclusive o chefe se chamava Nick Cruz. Então, ele ganhou não só o chefe, como ganhou a gangue toda. E eles eram todos viciados em heroína. E ele começou a interceder com eles, a orar. Então tinha uma capela, ele tinha uma capela, não era igreja, era uma capela que era um local de oração. Ele não tinha ido igreja, ele tratava as pessoas assim, lidando com eles, com a gangue toda. O que acontece é que aquela capela era um local de intercessão. Um dia uma jovem, isso conta o livro, chegou para ele e falou assim, estava em abstinência. Ele falou assim, pastor, eu não consigo mais, eu vou ter que usar, está fora do meu controle, está fora do meu controle.
Ele, com muito amor, virou para ela e falou assim: filha, tá vendo aquela capela lá? Aí, o livro de estava tremendo. Tô, entra lá e clama pela tua alma. Olha o temor explicado dessa pessoa. Clama pela tua alma. Porque você não quer ser condenado. Então, olha bem, se você, eu vou usar a palavra minha, ele não falou isso. Se você usar agora, vai te satisfazer agora, mas vai voltar depois. Vai lá e pede força a Deus. E o livro diz que ela foi lá, clamou e se recuperou daquilo ali e nunca mais usou. Sabe? Então você fica pensando, o que é verdadeiramente o temor? É olhar para a nossa vida, Ronaldo, e ver como nós transgredimos e Deus está nos dando chance. E a gente não quer perder essa chance. Por coisas passageiras desse mundo, por situações assim que nós consideramos importante mais. Quantas pessoas se afastam de Deus e falam mais? Dão uma desculpa do mais. Mas eu vou fazer o quê? Mas eu vou fazer o quê? Aí eu lembro do reverendo David Wilson. Não quer, tu tá falando mais, mas pastor, eu não estou conseguindo, reverendo, eu não estou conseguindo segurar, dando uma desculpa, né? Uma desculpa assim, não estava conseguindo fisicamente. Então uma desculpa, Deus há de me perdoar. Vai lá e clama pela tua alma. Irmãos, quantas tentações vêm para nós, que a gente chega a respirar fundo assim, tentação, sabe? E nós já fomos atraídos para ela, mas na verdade, você ainda tem tempo de retornar, ainda que tenha se sujado assim, sujou o pé, sujou a perna, sabe? E até chegou a sujar o corpo, mas você tem chance de correr. O problema é que muitas vezes essa tentação, pela nossa falta de temor a Deus, ela está agindo dentro do que habita em nós. A Bíblia diz que cada um é tentado por quem? Por quê? Isso, pela sua própria quê? Cobiça, concupiscência. Então, cada um é tentado. Ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está me tentando. Porque Deus é ninguém tenta. Entenda bem, irmãos. Tem texto que fala assim, eu vos tentei. Mas entenda bem, quando o Tiago fala essa tentação, fala tentação de cair, era maligna, ou seja, tentação para atirar você de Deus. Deus é ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas quando alguém é tentado, é atraído e enganado pela sua própria cobiça, algo que já está dentro. Então, Beth, o temor a Deus leva você a lutar. Mas o tanto chega a doer dentro, sabe? Não, doer. E essa dor, você vai sentir essa dor, sabe por quê? Porque é o expurgo dos pecados. É o sangue de Cristo trabalhando no teu coração, trabalhando no teu ser, e você sente isso. Você sente. E muitas vezes a queda é precedida, que diz Provérbio, pela soberba. Pela soberba. Vamos só prosseguir numa outra parte aqui, depois nós vamos encerrar. Nós falamos que temer a Deus não é isso? Né? Agora, temer a Deus não é. Agora vamos falar, temer a Deus não é. Temer a Deus não é fugir de Deus. Nós lemos Gênesis 3, versículo 10, não lembra? Quem não precisa ler. Ouvi a tua voz no jardim, e ao invés de correr para o Senhor e confessar, Senhor, eu pisei na bola. Ou seja, transgredi. Aquilo que o Senhor falou para nós não fazer, para minha mulher praticou, e eu segui ela. Eu segui. Então, temer a Deus não é fugir de Deus. Temer a Deus não é ter medo do inferno. Hebreus 10, 27. Lê aí. Hebreus 10, 27. Que a pessoa pega e sempre bate a culpa no outro. Mas agora, olha só, nós vamos falar, temer a Deus não é isso, não é fugir. Ou seja, alguém pode falar assim, irmãos, eu não estou indo mais para a igreja não, porque minha condição está terrível. Ou seja, então quer dizer o seguinte, que você está numa condição terrível, então você se afasta de Deus. Vem conquistar. Sim, mas olha bem, não, tudo bem, essa palavra é até para o ímpio, mas eu estou falando, por que eu não vou me apresentar diante de Deus? Porque eu, na verdade, não quero. Eu estou nesse problema e eu não quero sair. Eu não desejo. Qual é a frase que o viciado fala com relação ao seu vício? Alguém já ouviu falar? Você é um viciado. Se você quer usar um viciado de vício. Você é um viciado. Eu não sou viciado. A hora que o quê? Para. Não. A hora que eu quiser, eu paro. Fala, pronuncia, Jorge. A hora que eu quiser, eu paro. Ué, tá errado? Não tá errado, não. Ele não quer parar. Isso. Entendeu agora? A frase vai ser... qualquer um que falar isso está certo.
A hora que eu quiser, eu paro. Então você agora jogou contra você mesmo, concordou, Beth? Mas o vício, ele domina, né? A pessoa. É. Não é se eu quiser, eu paro. Às vezes até pode querer e não consegue. Mas não. Mas a pessoa não assume isso. Beth, Beth. Oi. Quer ver a pessoa parar com vício? Ah. Alguém pegar ele e falar assim, ó, eu vim aqui pra te matar. Mas vou te dar mais uma chance. Mas ele se tremeu todo. Daqui um ano eu vou voltar aqui. Se você ainda estiver sóbrio, eu não te mato. E nos anos seguintes, a mesmíssima coisa. Enquanto você estiver sóbrio, eu não te mato. Sabe que muitas vezes o pecado vai fazer com que ele não seja encontrado sóbrio e seja morto. É uma comparação ao temor de Deus. Enquanto eu olho o desejo de Deus para a minha vida, enquanto eu observo os seus mandamentos, que é o princípio da sabedoria, então eu vou e consigo prosseguir com Deus. Sabe? E adquiro vida. Mas se eu faço o contrário, a morte me espera. Olha bem, temer a Deus não é ter medo do inferno. Hebreus 10, 27. Abriram aí? Joyce, lê pra gente Hebreus. Peraí, deixa eu achar aqui. Hebreus. Aqui, não. O 26 primeiro. Lê, Joyce, o 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Peraí, o Filho de Deus é adversário de Deus? Então, na verdade, esse sentimento, quem sente é quem? Quem sente esse tipo de sentimento que a Bíblia está falando aqui? Os adversários de Deus. E então os adversários de Deus são quem? Todos que o quê? Que pecaram deliberadamente. Mas, isso, então desobedecem. Entendeu? Agora, olha só. Temor a Deus não é ter medo do inferno. Temor a Deus é tristeza por transgredir e ferir, como se fosse possível, a santidade de Deus. Medo do inferno não quer dizer nada. Nada. Teme a Deus? Teme você que é um só Deus? Tiago fala. Fazes bem porque o diabo também crê e... Que a irmã Era falava muito. Você crê que você crê em Deus? Não está fazendo nada de mal porque o diabo também crê e ele treme. Mas crer não é o sinônimo de se arrepender. Vê se você entende. Crer é o seguinte, eu sei o que Deus é capaz de fazer. Um pecador mundano, um traficante, um matador, um assassino, uma prostituta, eles sabem, no íntimo deles, que vão se encontrar com Deus. E se iludem que quanto mais tempo fugirem, ou tipo assim, um dia eu vou estar velho e já não poderia praticar isso. Então nesse dia eu vou, o que, Joyce? Me arrepender. Como? Você marca a data para se arrepender? Arrependimento, o que é? Não é uma mudança de mente? Não é? Metanoia? Não é uma mudança de atitude? Você simplesmente recebe a palavra, a verdade, teme e fala, Senhor, eu estou tendo uma oportunidade na minha vida, então eu retorno, eu dou meia volta no caminho que eu estava trilhando. Certo? Agora, temer a Deus não é fugir de Deus, ter medo do inferno. Temer a Deus não é ser religioso. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Achou, Ronaldo? Então pode ler para mim? Deixa eu ver. Beth, achou? Joyce? 29, 13. Por isso, Senhor... Peraí, só Joyce, ó. Lê bem pausado, vai. Por isso, o Senhor disse... Mas vai. Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Lê o final, você, Beth, esse final aí. Em que foi E o seu temor? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem foi instruído.
Veja, afinal também não importa. A tua deve ser um E pouquinho o seu diferente. temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ó, entendeu agora? O temor de vocês consiste no seguinte: eu cumpro as ordenanças e simplesmente Deus não tem como falar nada, só de lábios. Quando na verdade, Beth, temer a Deus está, vou repetir, em todos os dias, toda a hora, todo momento, em toda a nossa vida, de todo o nosso ser, amando a Deus, tendo esse sentimento. Eu fui muito perdoado. Sabe? Honrar a Deus, você, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Como é que diz o Salmo 119, versículo 27? Faze-me atinar o caminho dos teus preceitos, da tua vontade. Assim eu falarei dessas maravilhas para outra pessoa. Lembra? Lembra como nós citamos isso? Por conhecer a verdade de Deus. Quando eu falar, os pecadores se arrependerão, crerão, se arrependerão. É essa a situação. Ó, e não é, temer a Deus não é uma base de orgulho. Isso é interessante. Temer a Deus não é estar orgulhoso. Ó, Provérbios 16, 18, por favor. Provérbios 16, 18. Vai dar tempo. Provérbios 16, 18. Achou, Joyce? Uhum. Meu irmão está agarrando aqui. Pode ler, Joyce. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Tá vendo? Já reparou quantos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, batem no peito assim: eu sou filho do rei. Outra frase famosa: diz para Deus que você não aceita isso. Olha, irmãos, eu tremo. Ainda bem que nos últimos dias eu não tenho ouvido muito essa frase. Já repararam que de tanto bater nessa tecla, assim, irmão, tenha temor de Deus. Pararam de falar isso, não quer dizer que o coração mudou. Diz para Deus, fala agora onde você está sentado aí. Olha, eu já ouvi. Diz para Deus que você não aceita em hipótese alguma isso, eu não aceito isso. Acho que Jó daria um pulinho. Um pulinho no túmulo, não daria? Um pulinho não daria? Viraria de bruço no túmulo. Tivesse as caveiras dele... Não, é isso. Por quê? Mulher, como fala qualquer louco, fala você. Receberíamos o bem de Deus a vida toda, recebemos bem. Agora, nos últimos anos, recebemos aparentemente o mal. E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, a Bíblia fala. Então, receberíamos o bem de Deus e não os males. Nu eu vim para esse mundo, nu para lá voltarei. Voltarei. Isso aí, então. Agora, olha só. A sabedoria e entendimento, gravem isso que eu vou ler, que eu escrevi aqui, eu custei arrumar a frase correta. Sabedoria e entendimento, o código para temer a Deus. Sabedoria e entendimento, são duas coisas distintas. É um código para temer a Deus. Sabedoria sem entendimento é conhecimento sem aplicação espiritual, é conhecer a verdade e não ter estrutura e nem temor para obedecer. Olha só, eu estou falando sabedoria sem entendimento. Sabedoria sem o entendimento. Gravem isso. Então é possível a pessoa ter sabedoria e não ter entendimento. Ó, adquirir sabedoria sem entendimento. Sabedoria sem entendimento é conhecimento sem aplicação espiritual. Ou seja, a pessoa conhece, mas não consegue aplicar. Eu vou te dizer um exemplo. É como aquela pessoa que tem a Bíblia na mão. Os fariseus não faziam Sim, principalmente os fariseus. Você não conseguia aplicação, só tinha a letra, o conhecimento da letra. Não conseguia. Eles dominaram o conhecimento profundamente. Mas... Isso. Ó, sabedoria sem entendimento é conhecer a verdade, conhecer a verdade, que muita gente conhece, e não ter estrutura e nem temor para obedecer. Olha só, eu conheço a verdade. Sim, você conhece a verdade? Eu conheço a verdade. Mas nunca consegui obedecê-la. Aí os irmãos vão pensar assim, mas de onde ele está tirando isso? O que a pessoa possa ter sabedoria e não ter entendimento. Os irmãos têm ideia que a Bíblia fala sobre isso? Porque sabedoria, a palavra já é uma palavra excelente, não é isso? Sabedoria.
Mas tem um versículo que fala assim, a sabedoria não adianta nada. Está assim mesmo na Bíblia. Alguém gosta de ser chamado de tolo? Já repararam que aqui no estudo, e até em alguns diálogos meus, quando eu chamo uma pessoa de tola, não especificamente, mas quando eu falo sobre tolo, as pessoas repreendem. Poxa, você não pode falar isso. Às vezes a pessoa fala que não, a Bíblia fala do tolo, do nécio, daquele que não consegue assimilar que está fazendo uma coisa contra a sua própria vida. Quer ver um exemplo? Ó, abre em Jó 28, 28. Nossa, isso é muito profundo, né? Muito. No último suspiro de Jó de diálogo, de força que tinha, Jó 28, 28. É difícil de entender? Mas eu não vou precisar explicar não, a própria palavra vai explicar. 28, 28, palavra de Jó. Lê, irmã Elizabeth. Mas disse ao homem: 2 pontos. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Entendeu agora? Se fizer uma forcinha para entender? Eis que o temor do Senhor é o quê? O quê? Temor do Senhor é a sabedoria. É sabedoria, isso. E o apartar-se do mal? Aqui diz entendimento. Como é que é? Entendimento. Isso, olha bem. Então, como pode isso? Se ele distinguiu as duas coisas. Ele separou, ele tornou distintas. Olha só. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, a Bíblia está dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Entenda bem. Agora, por que ele citou? E o afastar-se do mal é assim que está na tua, Joyce? Como é que está na tua? Apartar-se do mal. Isso. E o apartar-se do mal é a inteligência. O que significa isso? Não fale não. Vamos Prática. ver. Vamos ver. Não sei. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos terminar. Olha aqui. Vamos terminar. Compara isso a isso. Pode até deixar um dedinho marcado para você até relembrar a leitura. E vai para Provérbios 17, 16. Olha como é que é. Olha, vocês vão ficar assim. Vão comparar uma coisa com a outra. Provérbios 17, 16. Pode ler silenciosamente que eu vou pedir para ler. Lembra, mantém o que Jó falou. O temor do Senhor, eis que a sabedoria é o temor do Senhor. E o afastar-se do mal é a inteligência, não é isso? Não é isso que diz lá? É isso? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Não contém é a sabedoria. E apartar-se do mal é a parte inteligente. Aí tudo bem. Agora lê, Beth, por favor. Qual versículo eu falei? É o 16. Lê, Beth, na sua tradução. De que serviria o preço na mão do tolo? Olha ele aí, para. Olha ele aí. Ninguém quer falar isso. A Bíblia está cheia dessa palavra. De que serviria o quê, Beth? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Está começando a explicar? De que serve você ter condições de ter acesso à sabedoria se você não consegue o quê? Entendê-la. E se você não entende, tem alguma utilidade a sabedoria para você? E então agora você começa a entender o que Jó falou? O temor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Sem entendimento vai a sabedoria. Pensa que você vai consertar um carro. É como se o temor, é como se a inteligência fosse você saber manusear as partes que têm que ser consertadas e a sabedoria fosse o manual. O manual está dizendo, eu não posso fugir disso. O manual está dizendo que tem que ser desse jeito aqui. E então eu vou prosseguir no conserto do carro desse jeito. Ou seja, eu tenho entendimento sobre aquilo que eu adquiri. Eu adquiri a sabedoria de Deus. Não é o temor? Eu não comecei a temer a Ele. Então Ele começa a dizer para mim, quando me temes, anda nos meus caminhos. Não é isso que Ele falou para Abraão? Anda nos meus caminhos e Abraão, você vai ser perfeito. Vai ser como eu quero. Apenas que ande nos meus caminhos. Continuando. Então nós lemos Jó e Provérbios. Agora vai para Miqueias, é o penúltimo versículo, e depois vamos ler o último. Miqueias 6:8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Lembrando sempre assim, vai lembrando na mente. Jó,
lembrando de Provérbios, uma coisa vai emendando com a outra. Lembra o contexto de Jó e o contexto de Provérbios. Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Acharam? Sim. Deixa eu... Só um minuto. Essa eu quero que a Joyce leia. Joyce, lê, porque muitas vezes nós conversamos sobre isso. Assim, quando eu falo conversando, nem nenhuma demonstração não. Eu e Joyce, a gente telefonava muito e a gente comentava a Bíblia e ela vai lembrar disso que eu li. Lê bem, de forma enfática, vai. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor e o que o Senhor pede de ti. Ó, para. Vamos separar a parte. Olha, ele te declarou, Beth, ó. Vindo de Deus, essa palavra é importante. Ele te declarou, ó Beth, o que ele deseja de ti. Senão o quê? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha só. Entenda bem, lembra da sabedoria? Olha aqui se não está os 2 versículos, os 3 versículos aqui inclusos. Olha, ele te declarou, olha a sabedoria, ele te declarou, homem, o que ele deseja para você. Você não pediu sabedoria, você não está me conhecendo, então você vai me temer fazendo o quê? Fazendo o quê, Joyce? Praticando a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Humildemente com Deus. Essa última parte é terrível, porque a humildade diante de Deus é reconhecimento. Você reconhece como eu posso elevar meu coração. Como eu vou poder elevar meu coração se eu sei da minha condição, eu sei como Deus está me tratando, como Pai, como perdoador dos meus pecados. E para finalizar, a complementação, tá tendo alguma dúvida da explicação disso aí? Que nós lemos que foi um pouco confuso, assim, aparentemente confuso em Jó? Então, cada vez está se explicando mais. Olha, a conclusão total agora, Amós 4:12. Eu vou deixar até os irmãos lerem, eu não preciso nem abrir. Essa é a conclusão geral disso aí, dessa parte do temor a Deus. 4:12. Amós 4:12. Acharam? Pode ler pra gente, Joyce? Espera aí. É o último versículo. Lê, Joyce. Eu vou depois pedir para Beth repetir também. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora, para um minutinho. Volta um pouquinho. Sobe desse versículo aí, sobe mais 3 e lê. Eu falo o versículo. 9. Vai. Ó, vamos acompanhando. Feri-vos com o crescimento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, calma, e disse o Senhor. Isso, vai gravando. Contudo, o quê? Eu feri você, Beth, eu feri você, Jorge, eu feri você, Jerônimo. Contudo, você não se converteu a mim. Continua. Enviei a peste contra vós a outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mais uma vez, contudo, não bastou para vocês. Vai, continua. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Continua. Portanto, assim te farei, ó Israel. Galera, para. Portanto, preste atenção, portanto, assim, dessa forma eu vou agir com vocês. Portanto, assim eu te farei. Lembra do temor? Que a falta de temor, o tolo, que adianta você não ter entendimento, ele não consegue andar diante de Deus. Então, olha só, eu te farei isso. Completa o versículo, Joyce. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olha aí a finalização. Isso é temor a Deus. Olha, você não é a situação deles.
você não se converteu, você não se arrependeu. Ronaldo, por mais que eu, diz o Senhor, usando você como exemplo, por mais que eu tenha te ferido, Ronaldo, ainda assim você foi rebelde para comigo. E não se arrependeu do seu caminho. Voltou a praticar a mesmíssima coisa. Agora, por quanto eu te fiz e eu te farei essas coisas de novo, prepara-te, Ronaldo, usando exemplo, prepara-te, Elizabeth, prepara-te, para se encontrar comigo. Tem ou não tem que ter temor disso? Quando ouve essa frase, prepara-te para te encontrar comigo. Então é isso que eu estou dizendo, o temor é isso. O Senhor reconhece quem o teme e em contrapartida faz o que com a pessoa que o teme? Aquele que teme o Senhor faz o que com ele? Diz o Salmo. E o livra de todos os mal, de todo mal. E entendeu agora? O temor, ele é presenteado, Beth. Toda pessoa que teve temor nas Escrituras, ela foi presenteada com a presença de Deus, com o cuidado de Deus. Quando Israel tinha temor de Deus, Israel era menina dos olhos de Deus. Mas bastava um tempo para ser seduzido para o caminho errado. Ora, se um povo que foi tirado do Egito e foi chamado de povo de Deus, conseguiu subverter a sua comunhão com Deus, vocês acham que vocês deveriam estar com medo, não? Nós deveríamos estar com medo, não? Olha bem, se o povo que andou com Deus se desviou e praticou coisas abomináveis, quanto mais nós, se formos soberbos e deixarmos de temer a Deus, com a condição de que temer a Deus, reconhecimento da sua soberania e da capacidade de perdoar os meus pecados, dos quais eu não sou digno de serem perdoados. Amém? Vamos lá, vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, Deus bendito e Deus amado, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, te louvamos porque, Senhor Deus, o teu entendimento, o entendimento que é dado aos meus irmãos, Pai Santo, provém do Senhor, ó Pai, e não de quem está administrando a escola dominical, Pai. Senhor Deus amado, nada tem de mim ou tive para oferecer aos meus irmãos que não fosse dado do céu, Pai Santo. Porque, Senhor Deus amado, eu temo e tremos quando sei, Senhor meu Deus, que além de perdoar os nossos pecados, o Senhor nos coloca para providenciarmos, para sermos despenseiros da Tua palavra para outras pessoas, Pai. Senhor Deus amado, que a mente dos meus irmãos não saia dessa compreensão, Senhor Deus, não seja retirada dessa compreensão do intelecto, do entendimento dos meus irmãos, Pai querido, para que haja temor diante de Ti, Pai, e compreensão desse temor, ó Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai Santo, que na próxima aula, ainda assim, venhamos, Senhor meu Deus, tementes a Ti, Senhor Deus amado, para a compreensão, que haja temor na nossa vida, de entendimento de que não somos capazes de seguir a Ti, Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, não nos segurar, Pai Santo, não nos impedir muitas vezes de praticar o mal, Senhor Deus. Pai Santo, açoita as nossas vidas, Pai Santo, para a correção, para que não sejamos condenados com o restante do mundo, Pai. Essa é a nossa oração. Concede-nos um restante domingo na Tua santa presença. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.